Vamos então ler a palavra, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o versículo 10, eu quero ler com os irmãos. Meus irmãos, texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A armadura de Deus. Quantos desejam a armadura de Deus em suas vidas? Glória a Deus. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos repetir? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vamos repetir, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos repetir juntos aqui na tela o verso 13 ainda. Todos nós. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí o texto segue, vamos ler na tela. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aí. Voltando para o texto, no versículo 13, vamos ler mais uma vez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Muito bem, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia. Nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra. Te pedimos o Teu nome sobre os nossos corações, e que o Senhor fale profundamente a todos nós. Senhor, nós sabemos que são muitas as possibilidades de distração, mas nós a todas elas declaramos agora vencidas, e o nome do Senhor glorificado na nossa vida e através de nós, de forma que tudo quanto o Senhor deseja fazer em nós, Senhor, seja realizado no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo o Teu poder derramado aqui, a Tua palavra viva ecoando nos corações, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o chamado de Paulo aqui para os irmãos de Éfeso é que eles tivessem a atitude de tomar a armadura de Deus sobre suas vidas. E qual o objetivo desta armadura? Era que eles permanecessem diante da adversidade, diante das circunstâncias, diante das tempestades que sobreviessem sobre eles permanecessem firmes. O texto do versículo 13 na NAA fala inabaláveis. Eu creio que é possível colocar novamente o verso 13. O texto cita inabaláveis,
permanecer inabaláveis. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Eu acredito que esse é o anseio de cada um. Por quê? Porque exatamente as tristezas, as angústias, elas vêm a partir de algo que fizemos que não deveríamos ter feito. Na vigília, Deus encheu meu coração com essa palavra. E eu orei ao Senhor e digo, meu Deus, eu preciso trazer sobre a igreja essa palavra. Nunca falei coisas que eu falei aqui na vigília. E na verdade, nós estávamos já orando para que o Senhor falasse ao nosso coração, porque o tema que nós estávamos abordando, eu senti no meu coração já tendo concluído tudo que Deus havia enchido o meu coração. E quando eu orei ao Senhor e pedi uma palavra a Ele, Ele encheu meu coração de uma forma extraordinária. E meus irmãos, há muito material a observarmos na Escritura Sagrada aqui, e eu quero começar hoje com você. Nós precisamos de maturidade. Hoje é o Dia das Crianças, né, que se celebra o Dia das Crianças, e nós poderíamos aqui hoje estar falando sobre o valor das crianças e como as crianças precisam ser cuidadas por todos nós. Mas eu penso que as datas que os homens escolhem não determinam o mover do Espírito, não determinam o fluir do que Deus quer falar ao nosso coração. Absolutamente. Aliás, tem coincidido no Dia dos Pais, no Dia das Mães, uma palavra utilizando-se do tema nos últimos tempos. Mas eu sou plenamente sarado o suficiente até aqui. E eu falo assim porque quando pensamos que já alcançamos algo, percebemos que demos foi o primeiro passo. Então, eu já tenho o entendimento de que absolutamente Deus não cogita nas mesmas datas dos homens. Nada contra. Não há nenhum problema em celebrar o Dia dos Pais, das Mães, Dia das Crianças, não há nenhum problema. Mas eu falo sobre aquilo que nós precisamos ser edificados. E, é claro, ao mesmo tempo tem tudo a ver com o Dia das Crianças, porque exatamente por falta de maturidade na vida dos adultos quanto à sua fé, é que há tantas crianças desamparadas e até mesmo desprotegidas. Como assim desprotegidas? Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus salvou você e Ele salvou para uma grande obra. Qual é essa grande obra? Pode ser a salvação de uma pessoa, mas é uma grande obra, só que nós é que olhamos para número. Para Deus, uma pessoa e 1 milhão de pessoas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque para Deus, o que Ele fez, o que Ele deu à vida, é na mesma medida. Nós é que olhamos para números. É claro, o próprio Deus falando com o profeta que estava querendo ver a destruição de Nínive, Ele falou com ele dizendo, olha, você não se comove com uma cidade com essas milhares de pessoas? Se eu não me engano, mais de 170 mil pessoas havia em Nínive, eu não me recordo agora, mas era muita gente. E ele queria ver Deus destruir a cidade. Sim, esse texto pode até nos dar esse entendimento de que Deus parece olhar para números, mas Deus estava falando com o profeta. E ele estava pedindo juízo de Deus sobre a cidade de Nínive.
E absolutamente, quando nós pensamos em o agir de Deus, sempre devemos pedir que Deus salve, que Deus liberte, que Deus converta, que Deus faça a obra. Irmãos, nós podemos ser tentados a pedir que Deus faça justiça, e lá do fundo do coração essa justiça é Deus tirar a vida de alguém que é muito ruim ou que fez um mal muito grande. Mas saiba muito bem, você só pode agir assim se você tivesse a autoridade de ter dado a vida à pessoa. Você não é Deus, não está no lugar de Deus, e graças a Deus por isso. Porque nós, irmãos, só devemos pensar em duas coisas: pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. Nós não devemos medir quem vai ser salvo, quem não vai, ou nos preocupar com isso, porque essa parte é do Senhor. Mas a maturidade para conduzir a família, o que é a maturidade? Nós chamamos de maturidade o controle das decisões. A maturidade de permanecer no que Deus disse. A maturidade de permanecer de acordo com a Escritura Sagrada. De olhar para a Escritura e dizer, eu vou cumprir porque o Senhor disse. Se Ele falou, eu posso. Foi Ele que disse que é para me fazer. Essa maturidade. Você já deve ter percebido que há aqui uma realidade espiritual, como eu disse, que todos querem. Todos querem ir e vir e não ter do que se arrepender, não ter do que falar, olha, eu não deveria ter agido assim, não deveria ter feito dessa forma. E algumas coisas não têm volta, não, o prejuízo ficará para o resto da vida. Prejuízo é um prejuízo que vai passar por gerações, principalmente quando é algo moral, dependendo. Não há mais remédio, não há mais remédio. Então, o que fazer? A palavra de Deus, ela diz o que é necessário primeiro. E eu quero, quando eu perguntei aqui, né, claro, peço perdão a você, porque eu não expliquei antes, e você levantou a sua mão com anseio de ser abençoado. Claro, por isso que eu estou explicando, antes de parecer que estou puxando a orelha, eu não estou. Não é? Quando eu perguntei quantos aqui desejam ter a armadura de Deus, todo mundo levantou a mão. É claro que eu quero, não é? Claro que eu quero. Mas o que é necessário primeiro para que eu possa então ter a armadura? E eu quero percorrer esse assunto um período com você. Eu gostaria que você observasse aí o capítulo 6 ainda, mas a partir do verso 1. Veja, antes de ler o verso 1 em diante, eu quero ler o versículo 10 novamente. O versículo 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, correto? Eu gostaria que você visse na sua tradução aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Olha só, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele começa. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados e as potestades, e o mal que se encontra, as forças espirituais que se encontram nas regiões celestes. O que é as regiões celestes? O que é as regiões celestes, irmãos? É do chão que pisamos. Se você estudar o texto, você vai descobrir isso. É do chão que pisamos até aonde Deus está. Regiões celestes. O texto está dizendo que os demônios, eles estão nesse espaço. Eles estão nesse espaço. Com que objetivo? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então,
para que você tenha êxito na sua caminhada, você precisa da compreensão de alguns princípios bíblicos. Veja, como que eu vou lutar contra essas forças espirituais sem ter feito o dever de casa primeiro, sem entender o básico da fé cristã, sem compreender como devo agir na minha vida? Então, aí sim, nós vamos ver o que é que Paulo falou antes. Na verdade, irmãos, hoje eu vou abordar a partir do verso 1, na quarta-feira, então nós vamos percorrer o capítulo 4, eu gostaria que você observasse aí comigo, volte aí um pouquinho, capítulo 4, a partir do verso 17, capítulo 4, a partir do verso 17, está escrito aí, a partir do verso 17, o título aí é Vivendo como Filhos da Luz. Na sua Bíblia tem um título aí, pelo menos na maioria das Bíblias, Vivendo como Filhos da Luz. É nesse texto que Paulo está dizendo assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter o que repartir com os outros, com os necessitados. Aquele que mentia, não minta mais. Antes fale a verdade para com o seu próximo. E aí ele percorre ainda mais, falando agora sobre os deveres domésticos. Os deveres domésticos. O que são os deveres domésticos? Vai abordar o homem a ajudar em casa. Esse é um dos únicos textos que fala claramente que os homens devem ajudar as suas esposas nos serviços do lar. Viu, irmãos? Eu queria ouvir aí um amém de macho. Vamos lá. Aquele amém, assim, bem de macho mesmo, bem barulhento. Amém, irmãos? Amém. Fernando, ouvi mais a voz do Fernando. Nada contra, mas o Fernando não é casado, né? Então vou dar oportunidade a vocês casados a dizer um amém mesmo com vontade. A mulher está doidinha para ouvir, tá ou não está? Amém! Amém! Como assim, pastor? Irmãos, existe quem diga, há quem diga que o homem que lava a louça não é homem de verdade. Está repreendido isso. Onde é que aprendeu isso, rapaz? Conversa é essa, meu irmão? História é essa, rapaz? Quer dizer então que se essa mulher ficar doente, os ratos vão passear pela cozinha, pela pia. Pastor, se eu pegar no sabão, eu já vou me sentir meio homem. Que conversa é essa, meu irmão? Que papo é esse, né? No curso de noivos, quando chega essa parte de falar sobre isso, eu já digo logo, a não ser que vocês se tornem milionários, né? Que tem sempre alguém para fazer, mesmo assim vai ter uma hora que vai ter que pôr a mão. Não importa. Deus abençoe, que você tenha muito dinheiro. Amém, irmãos? Porém, não é a realidade da maioria. Então, é nesse texto que você vai ouvir. Está aí a partir do verso 22. Eu não estou falando ainda sobre o texto. Eu só vou abordar a partir do verso 1 do capítulo 6. Aí vem o capítulo 6, ainda falando sobre os deveres domésticos. E aí vem o verso 10 dizendo, no demais, é Paulo dizendo assim, olha só, agora, finalmente, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Nada de armadura se você não cumprir o básico. Não existe a história de que você é um grande guerreiro de Deus se você não acertou a sua caminhada cristã e a sua conduta com a sua casa. Então, quando eu perguntei, quantos aqui querem a armadura de Deus? Glória a Deus que você falou que você quer, porque é sinal que você está bem atento do que a Bíblia diz, para saber o que a Bíblia diz, que você tem que observar antes de ter a armadura de Deus como uma realidade na sua vida. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é? Então, olha só, a partir de hoje, se você é novo na fé, nunca leu o texto de Efésios, você vai ter esse texto para ler, leia lê do capítulo 1 até o final. É bem rápido.
Aí depois leia de novo, principalmente do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, se você é novo na fé. E eu quero conversar com você sobre isso, o que é necessário ter primeiro para ter a armadura de Deus, para buscar ter a armadura de Deus. Porque, irmãos, se não tivermos a armadura de Deus, nós teremos dificuldade de permanecer diante das adversidades, diante das circunstâncias que sobrevêm. Meu irmão, a situação não está fácil para ninguém. Já ouviu essa frase? E caminhando para piorar cada dia. Não aconselho ninguém a assistir noticiário muito tempo. Colha as informações que você precisa, não fique ouvindo demais, porque você pode... É que nem ler a Bíblia. Se você ler a palavra, você vai ser cheio de fé. Mas se você ficar ouvindo só notícia ruim demais, meu irmão, o contrário vai acontecer. Então, não esqueça desse princípio. Se encha do Senhor, do Senhor. Não permita que entre no seu coração destruição. Mas, ao mesmo tempo, mesmo não permitindo entrar isso, você tem que se informar, tem que saber o que está acontecendo no seu país, até para você orar. Um antigo teólogo falou isso, já tem quase 100 anos. Ele disse, olha, um pastor tem que ter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. Tem muita gente aqui nunca nem soube o que é um jornal na mão, né? Jornal papel. Né? Só quem tem mais de 35 anos aí, 40 anos, sabe o que é isso. Não, um tempo desse ainda tinha jornal para vender aí. Eu acho que ainda tem, se procurar ainda tem. Mas eu falo sobre só aquele tempo onde as pessoas só se informavam pelo jornal. Só se informavam pelo jornal, não tinha nem TV. É esse tempo que o teólogo disse. Você tem que ter um jornal na mão e a Bíblia na outra. Como que ele dizendo, você tem que estar atento ao que está acontecendo e tem que estar com o remédio, que é a palavra. Então vamos fazer isso da nossa vida. Porém, como vai a sua vida? Você que quer permanecer inabalável, que quer ser uma pessoa que resiste bem no dia difícil. E não adianta, irmãos, se você está orando para não ter o dia difícil, sinto muito. Sabe o que é uma... Pastor, existe. Eu acredito que todo crente já passou essa fase, já teve essa fase. Que fase era? Eu estou orando e nada de ruim vai acontecer. Sabe o que ele está dizendo? Não vai morrer ninguém na minha família. Ninguém, nunca vai morrer. Por quê? Eles vão ter 200 anos, esse pessoal. O pessoal da família, 200 anos. Todos nós gostaríamos. Porém, não é a realidade da vida. O ciclo da vida está em pleno andamento. Não é? Outro dia estava o Lulinha e a Renata estavam se conhecendo. É ou não é? Não é essa sensação que a gente tem? Eu tenho só 26 anos de casado. Irmãos, a gente fica lembrando direto quando a gente se conheceu. Eu acredito que também é assim, né, Luiz? Com você e com a Renata. E aí já passou, foi 31 anos, gente. O ciclo da vida está indo, e eu sei que você está se vendo nessa palavra. Você que está com 30, 35, 40, 50 anos de casado. Samuel e Maria José tem quantos anos? 59 anos de casamento, gente. É o casal mais velho da igreja. Tá bom de vocês ir para o encontro de casais, hein? Ganhar o prêmio lá, né, Samuel? Eu acho que é o prêmio que todo casal antigão assim ganha, né? O casal mais velho, né? Não sei se vocês vão, mas fica aí o incentivo. Mas eu quero com isso dizer para você, o tempo está passando, o ciclo da vida está acontecendo. E ninguém pode parar isso. Quem era novinho já tem cabelo branco. Quem dizia que era jovem já não pode mais dizer. Já notaram isso? Já perceberam isso? Olha. E aí o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso que o Senhor me abençoe. E que eu tenha sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias,
de forma que eu alcance corações sábios. Notaram que é isso que significa o texto? Eu estou cada dia mais sábio. Cada dia mais sábio. Muito bem, vamos ler o texto rapidamente. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei vossos senhores. Aí segue já outro assunto, falando agora sobre o trabalho. Mas antes de prosseguir, observe, são deveres do lar, coisas para a família. Então, qual é a orientação aqui no verso 1? A orientação aos filhos, que eles sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que seria ser obediente aos pais no Senhor? Um dia, meus irmãos, eu tinha acabado de me converter e tinha uma pessoa que estava na minha casa, tinha acabado de chegar, meu pai ia saindo, e aí o meu pai, antes dele sair, ele se despedindo, ele estava esperando eu falar, meu pai, sua bênção, não é? Se você não faz assim com seus filhos, ensine isso. Que ensino maravilhoso, quem é que conhece isso, irmãos? Não é? Aí o pai e a mãe diz, Deus te abençoe, meu filho. Isso é ótimo. E aí eu disse, meu pai, sua bênção. Ele ia sair, não era eu, mas era ele. Aí ele diz, Deus te abençoe, meu filho. E até hoje eu falo assim com meu pai. Estou eu lá vendo a imagem dele, eu digo, pois é, meu pai, sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Aí o rapaz que estava comigo, ele disse, olha, mas você é crente, como assim? Deus te abençoe, meu filho. Aí eu digo, eu não estou entendendo, meu irmão, eu sou crente, mas ele deixou de ser meu pai, deixou de ser autoridade sobre a minha vida. Eu deixei de cumprir o que diz a palavra, eu já sabia, né? Eu era novo na fé, mas eu já sabia. Aí, eu não estou entendendo, meu irmão. O rapaz se portou como se fosse assim, mas você que é abençoado, por que você está pedindo a bênção dele? Meu pai amado, misericórdia. Aí eu digo, rapaz, é assim, é desse jeito, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, seja obediente seu pai e sua mãe, como ao Senhor. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para os irmãos de Éfeso, que eles devem antes, no demais, irmãos meus, ou seja, antes de querer a armadura de Deus, eles precisam ser filhos obedientes. Filho obediente. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Meu irmão, preste atenção. O que eu já tive de aconselhamento no decorrer do tempo, de gente já de cabeça até meio chegando a embranquiçar já, que o problema, sabe o que era? Que a pessoa foi a vida toda o pior filho que o pai teve, aí se converteu, mas nunca consertou, nunca reconheceu os pecados que cometeu. Eu já contei aqui, quando eu me converti, eu fui falar com meu pai, minha mãe já tinha partido, e eu fui falar com meu pai, e eu fui confessar os pecados que eu cometi contra ele. Eu, irmão, menti muito. Se eu fosse o Pinóquio, o nariz virava a esquina, mas mentia de todo jeito. Pensa numa mentirada doida. Então, para mim, que o diabo olhava e dizia, rapaz, não precisa nem de oprimir, isso daí é o diabo já, isso daí. Eu estou falando para você, aliás, irmãos, eu tenho para mim que o diabo nem precisa oprimir o povo nesse tempo agora, porque já tem gente ruim de tal jeito que o diabo olha assim, rapaz, eu nem fiz nada, pessoa, é ruim mesmo, né, essa pessoa, porque o negócio está brabo, não é?
Aí eu disse para o meu pai, eu quero lhe pedir perdão, me converti, eu tive um encontro com Jesus, sou discípulo de Cristo agora. E eu menti muito para o senhor. Quando eu dizia isso assim, eu estava mentindo, e quando eu falava isso, eu estava mentindo também. E aí, irmãos, a lista era grande. Eu me lembro, minha mãe lavando a roupa, né? Aí ela levantou assim uma roupa minha, aí ela gritou de lá: menino, tu estava brigando. Aí eu digo: estava não, minha mãe. Meus irmãos, aí não teve jeito, ela me chamou e disse: tu não estava brigando não? E isso aqui, irmãos, era um pezão assim nas costas, ó. Tem aquele pé número 47 nas costas, era um pé enorme. Eu estava brigando e o cabo acertou, né, com o pé ali, não é que ficou o carimbo? E aí eu jurava para minha mãe: não, minha mãe, eu não fiz nada disso não. E a prova do crime estava ali, né? E ela disse: menino, tu não tem nem vergonha de mentir. Minha mãe, o que pegava na mão, dependendo, já era, né? Você conhece esse tempo, né? Quem aqui já pegou uma, né? Não, deixa para lá esse negócio, né, irmão? Não pode nem estar falando mais essas coisas hoje em dia, né? Aí já veio um outro: pastor, não fale nesse assunto não, que eu foi espancado. Eu não gosto nem de lembrar disso. Libere perdão aí, rapaz, sobre sua mãe, rapaz. Talvez é essa a trava da sua vida. Você até hoje guarda a mágoa da sua mãe e do seu pai. Eu costumo dizer, irmãos, que os pais podem ter cometido erro, mas o alvo deles era acertar. Eles estavam querendo acertar. Hoje em dia se fala assim: pastor, agora deu uma força, né? Passou um pano mesmo aí. Não, irmãos, é verdade. Era o que eles tinham, é o que eles sabiam. Pergunte lá, se eles estiverem vivos, como é que foi com eles. Foi do mesmo jeito ou pior. Então, olha, não tem, irmãos, como termos uma vida plena, espiritual, sermos revestidos de Deus, da armadura de Deus, se nós não tivermos acertado o nosso caminho com os nossos pais. E aí, normalmente é assim: filhos, não é uma regra absoluta, tá, irmãos? Não é uma regra absoluta que eu estou dizendo. Mas filhos que foram péssimos filhos, que desonraram os pais, eles vão ser pais um dia, vão ter filhos. E aí eles têm os filhos, e os filhos também seguem o mesmo caminho. Um negócio que eu não posso falar aqui, isso, porque pode ser que gere uma crise em alguém. Eu precisaria ler uma série de textos bíblicos. Então eu vou falar logo, vamos lá. Vamos terminar hoje, tá bom, termina no próximo culto. Olha só: quando o mal que está nas regiões celestes, ele passeia ao redor de alguém, ele vê o espiritual das pessoas. Quem aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, são vários textos bíblicos que nós precisaríamos ler para poder comprovar isso, para poder mostrar para você. Nós vamos percorrer esses textos, porque tem assunto aqui que eu vou ter que mexer com isso. Mas eu quero deixar claro: esses demônios que andam para lá e para cá, eles veem o espiritual, eles sabem quem está despido e quem está com vestes brancas. Eles sabem. E aí os pais, que hoje são pais, que não se consertaram diante de Deus. Aliás, irmãos, preste atenção, muito cuidado com isso. A pessoa lá no mundo cometeu uma pilha de pecados, aí ela diz assim: mas eu me converti. Meu irmão, você se converteu, é? Imagine bem, a pessoa tem uma dívida, aí ela mudou de estado, essa dívida acabou ou ela continua? Pois é, meu irmão, quando você se converteu, você mudou de estado, você mudou de local, você estava em trevas, agora você está na luz. Não é assim que a Bíblia diz? Mas as dívidas com pessoas continuam. Como assim? A pessoa que você agrediu, xingou, que você prejudicou, continua te vendo daquele jeito. Eu nunca me esqueço, né? Tinha um rapaz no meu colégio que ele gostava de bater em mulher.
E um dia ele bateu numa moça que era da minha sala. Aí eu digo, mas que negócio é esse? Você está com os 2 olhos roxos. Que conversa é essa? Não, foi fulano que me bateu numa festa. Aí contou lá a história. Aí eu fui lá nele, né? Eu não estou contando com alegria não, tá, irmão? Estou contando como é que era. Aí eu fui lá nele, você bateu em fulana? Bateu, bati. Eu digo, olha, você vai apanhar agora. E toda vez que eu te ver, tu vai apanhar. Para tu não esquecer nunca mais. Aí, irmãos, quando ele me via, ele já corria, né? Tinha tempo que eu estava meio cansado, aí eu dizia para a ganguezinha, eu digo, você pode bater nele. Aí eu me converti. Aí eu digo, meu Deus do céu, jejuei os 3 dias. Aí eu digo, eu vou lá nele e vou pedir perdão. Vou pedir perdão para ele. E eu sabia, irmãos, que ele podia se aproveitar e dizer, agora quem vai apanhar é você. Irmãos, eu fui preparado para apanhar, para ir para o hospital. Eu estava cheio do Espírito Santo. E eu cheguei lá e eu disse, rapaz, você lembra de mim? Ele já se levantou, já ficou nervoso. Aí eu digo, não, calma. Aí eu fui explicar. Meu irmão, eu quero lhe pedir perdão por todas as vezes que eu te agredi. Todas as vezes. Me perdoe, me perdoe. Irmãos, eu estava terminando de pedir, eu vou pegar agora, eu vou morrer agora. Eu vou apanhar, hoje eu vou apanhar. E eu estou falando para você, eu fui preparado para apanhar. Ah, pastor, isso aí eu não vou fazer não. Meu irmão, você continuará sendo visto por aquela pessoa como um agressor. E aí, meu irmão, Deus quer encher do Espírito, Deus quer dar armadura, mas a pessoa não é visto conforme. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, você se converteu, mas as dívidas permanecem, dívidas com pessoas. Se você enganou, você deu um cheque sem fundo, prejudicou, você fez errado financeiramente, você quebrou a coisa de alguém, contou uma história mentindo, você não corrigiu, e você entende assim, isso era passado, quando eu era das trevas. Toda pessoa que você feriu, você prejudicou, ela sempre vai te ver conforme você foi. Por isso que nós temos que consertar. Meus irmãos, eu tive um aconselhamento uma vez, um dos mais difíceis aconselhamentos. Foi um aconselhamento que eu disse assim para a pessoa, parei o aconselhamento aqui, um casal, né? Aí eu disse para eles, eu vou pedir licença de vocês, eu vou pedir uma semana para mim estudar a Bíblia e eu voltar a aconselhar vocês. Aí eu respirei fundo, eu cá comigo, eu digo, de uma semana vai ser muito difícil, mas eu vou conseguir. Aí o casal, era um casal que estava frequentando aqui, eles estavam vindo aqui na igreja, e eu disse para eles, né, que eles queriam um atendimento, estavam brigando muito, e aí eu digo, sim, atendo, claro, mas nós não somos da igreja, pastor. Não, rapaz, atendo todo mundo aqui, todo mundo, basta querer, todo mundo é amado de Deus. Amém, queridos? E aí, eles foram me contar a história deles, eu perguntei, mas como é que vocês se conheceram? A mulher dele, ela ligava para ele e ele dizia que estava em tal lugar, ela não acreditava. Aí eu disse, mas como é que vocês se conheceram? Aí ela disse, pastor, aí deu um silêncio, aí um olhou para o outro, aí eu digo, não, pode contar. Não, pastor, sabe o que é? É que eu via ele receber os telefonemas da esposa e ele estava comigo, a moça falou. Aí eu digo, foi mesmo, mas como assim? Aí eu digo, foi. Como assim? Eu não estou entendendo. Aí foi, pastor, eu era amante dele, pastor. Aí ele confirmou, aí eu digo, é mesmo. Aí eu ouvi aquilo, aí eu digo, olha, eu quero uma semana para estudar a Bíblia e eu vou aconselhar vocês daqui a uma semana. Foi 2 semanas depois. E aí, o aconselhamento para eles foi o seguinte, a resposta, preste bem atenção, meu irmão, em nome de Jesus, pastor, não tem nada a ver com essa história,
você vai encontrar alguém que é seu amigo e que precisa desse aconselhamento. Nós não aprendemos algo só por quando é do nosso interesse pessoal, mas como crentes precisamos de toda a sabedoria para ministrar sobre a vida de pessoas. Diga, eu recebo. Que aconselhamento difícil, não é, irmãos? Aí eu voltei com o casal e eu disse, eu já sei o que é que a Bíblia diz aqui, o que é que eu vou aconselhar vocês. Vocês sempre terão desconfiança um do outro. Sempre. O único jeito de vocês permanecerem certos, eles já estão casados no papel. O único jeito de vocês sobreviverem nesse matrimônio é o senhor sendo cheio do Espírito Santo e a senhora sendo cheia do Espírito Santo, de forma tal que ambos sejam testemunhas do que Deus fez na vida um do outro. Ah, sim, pastor, claro. Pois não, calma. É como que dizendo assim, não corra não, né? Aí eu disse, mas vocês sempre, se vocês se enfraquecerem espiritualmente, vocês vão ter desconfiança um do outro. Porque, irmãos, aqui, em nome de Jesus, preste atenção, todo casal precisa ter raízes. Se eu perguntar aqui para os casais, eu duvido, quem vai ganhar da gente aqui, todo mundo é o Samuel e Maria José, pelo tempo de casamento, porque se é mais tempo, a possibilidade de mais luta, não é não? É ou não é? Pela lógica, quem tem mais tempo, teve mais luta. Se você perguntar para qualquer casal, quando veio a luta sobre o casamento, o que é que foi preponderante? Você vai ouvir a mesma coisa. Foi a história de vida. Foi como se conheceu. Como caminhou um com o outro. Quantas vezes comeram 1 quilo de sal. Quantas vezes não tinham o que comer, talvez. Quantas vezes passaram pelas tempestades. Mas eles lembram que era um do lado do outro desde o começo. 2 pessoas livres para o casamento. E vieram a se casar. Mas quando não há essas raízes, não há em que se apegar. Sempre haverá perturbação sobre a vida de vocês. Portanto, vocês casaram no papel, vocês se amam, vocês devem então serem firmes no Senhor. E eu perguntei para ela, a mulher dele na época, ela sabe que a senhora era amante dele? Sabe não, pastor. Então agora vamos lá para o remédio para vocês ficarem curados. A senhora vai procurar ela e vai pedir perdão por ter destruído a família dela. O senhor, a sua mulher sabe que ela era, sabe não, pastor. O senhor vai procurar a sua ex-mulher e vai pedir perdão e vai dizer, olha, inclusive, infelizmente, é a pessoa que eu estou vivendo agora e eu quero te pedir perdão. Aí eu disse para a senhora, a senhora que estava ali, né, a esposa dele agora, eu digo, pode ser que a senhora pegue uns tapas, pode ser que a senhora apanhe, mas a senhora vai aguentar, filho. Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu posso determinar o que aquela senhora que foi traída, como que ela vai agir? Eu posso determinar? Não. Pastor, o senhor está incitando mal? Não, irmãos, leia Provérbios. Provérbios diz, o texto de Provérbios na linguagem de hoje, quando fala sobre uma pessoa traída, diz que se você der um presente a ela, ela não ficará calma ainda. Ou seja, uma traição desperta a ira em mais alto grau. Pastor, o senhor está saindo do assunto? Não, irmãos, eu estou dizendo que pessoas que não consertaram suas vidas corretamente, não poderão buscar ao Senhor e receber toda a armadura de Deus,
porque na verdade ainda não fez dever de casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Eu digo que minha senhora, pode ser que quando a senhora for, a senhora vai sozinha pedir perdão para a moça. Vá pedir perdão para a senhora lá, que a senhora foi objeto para destruição. E se ela lhe der uns tapas, a senhora receba. Falei, irmãos. Mas não revide, a senhora é crente. Eu não estava dizendo para ela aceitar o espancamento. Eu estava dizendo que alguém que vai se consertar não pode ser objeto de briga. Correto, irmãos? Alguém que vai... Eu tenho que explicar assim, perdoe aí os irmãos que não aguentam tanta explicação, mas eu tenho que explicar, porque hoje em dia o negócio está difícil, né? Não, pastor, os direitos da pessoa, porque a lei... Meu irmão, eu estou falando sobre alguém que quer viver em Cristo. Eu estou falando sobre alguém que quer viver para a glória de Deus. Que difícil, meu irmão, aconselhar um casal desse. Mas eu não fugi não corri não. E não correrei jamais. Deus vai me dar graça. Porque nós temos que receber toda pessoa. Toda pessoa, irmãos, é merecedora da graça. Nós não merecíamos e Ele nos deu. Então, contei essa história toda para dizer para você, se o seu conserto vai gerar dano, não importa o dano, importa o conserto. Por isso que eu dei ênfase aqui, irmãos, vai que alguém, o pastor conta com alegria as maldades que fazia. Não, irmãos, eu contei as maldades que eu fazia quando era do mundo, para você entender essa fala minha, que eu, quando fui pedir perdão para o rapaz, eu disse, hoje eu vou apanhar. Hoje eu sei que ele vai me dar mesmo na cara, vai pisar em mim, vai fazer. Mas eu fui na unção, no óleo, na presença do Senhor, porque eu não ia levantar minha mão, eu estava me consertando. Eu estava me consertando diante de Deus, já tinha consertado, mas eu não tinha consertado com os homens. E a lista foi grande. Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para você, meu irmão, se você está lidando com seus filhos, e você quer ter autoridade contra o mal que opera neles, porque talvez estejam operando, saiba, o mal só respeita quem está na unção, quem anda no azeite, quem está na presença do Deus vivo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, mas antes de fortalecer, nós precisamos consertar a nossa casa. Então, se você está hoje aqui, você é filho, você anda se estranhando com seus pais, conserte isso, corrija isso. Você vai ser pai um dia. Você vai ser pai um dia. Nós temos ensinado, irmãos, por exemplo, olha, você se casou, você não, vamos supor, você casou e você não esperou o casamento e teve relação antes. Aí os seus filhos, que eram crianças, agora adolescentes, eles estão sendo tentados a ter relação com pessoas. O negócio está feio, o negócio está complicado. E aí eles estão procurando, naquela fase, procurando apoio para o pecado. Aí eles perguntam, pai, mãe, como é que vocês se conheceram? Como é que foi antes de casar? Vocês se seguraram? Aí eles doidos para ouvir uma peripécia, né? Doidos para ouvir alguma coisa que possa se apoiar. Aqueles que realmente erraram, qual é o conselho que nós damos? Você já se consertou, você já se corrigiu, e você vai dizer a ele, sim, infelizmente eu fiz errado, mas eu me consertei diante do Senhor. Aí você aproveita para dar um estudo bíblico sobre santidade, meu irmão. Porque você pode ter errado como for, mas você se consertou. E os seus filhos precisam saber que você se consertou. Se você esconder, lembra do que eu falei? Espiritualmente, quem é que sabe como é que você está?
Assim como Deus sabe, o mal também. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Depois você lê em casa, Marcos capítulo 5. Estava ali um endemoniado gadareno. Ele estava fazendo mal naquela região. Mas quando ele viu Jesus, ele correu e o adorou. As pessoas tentavam prender com cadeias, com correntes, ele quebrava as correntes. Ele se feria com pedras, andava nu e gritando. E morava no sepulcro. Conhece alguém que mora no sepulcro? Era ele. Mas quando viu Jesus, correu e o adorou. Adorar significa o quê? Ele se prostrou com o rosto no chão. Por quê, irmãos? Porque ele viu o que Pedro, Tiago e João viram no monte da transfiguração. O que foi que Pedro, Tiago e João viram no monte da transfiguração? O Senhor veio falar com Jesus, falou sobre ele dizendo, aliás, o Senhor disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E veio o profeta Elias e Moisés falar com ele a respeito da sua morte. Pedro olhou e disse: Senhor, façamos uma tenda para o Senhor, para cada um de nós, para Moisés, para Elias. De tão abençoado que foi aquela experiência. Diz o texto que as vestes de Jesus ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro poderia alvejar da mesma brancura. Vestes brancas. Então, o que é que o texto está dizendo? Que o homem via roupas comuns, mas espiritualmente ele estava vestido com vestes brancas. A figura de linguagem das vestes brancas ele era santo, não havia pecado nele. Quando você lê Apocalipse no começo, e você contempla, aliás, o texto de Apocalipse no final, e contempla sobre os salvos, você vai ver que eles estão com vestes brancas, adorando a Deus. Quando você observar Paulo sendo citado por exorcistas em Atos dos Apóstolos, havia uma pessoa possuída de demônios, e 2 exorcistas, eram pessoas magos, vamos dizer assim. E eles tentaram expulsar o demônio e disseram: olha, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, saiam em nome de Jesus. E esse Jesus não é a nossa fé, mas é a fé de Paulo, que ele prega. E assim como nós vimos eles expulsados, nós agora estamos expulsando você. Diz que os demônios olharam e disseram, todo mundo conhece essa passagem, né? Bem sei quem é Jesus, bem conheço quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Meus irmãos, os espíritos malignos, eles veem o espiritual. Quando viram Jesus, correram e adoraram, porque estava ali alguém diferente. E aqueles que estavam expulsando aqueles demônios não tinham nova vida, não tinham autoridade em Cristo Jesus, porque não eram discípulos. Somente um discípulo de Cristo pode atuar em seu nome. Somente um discípulo de Jesus pode atuar em seu nome. Então diz o texto que aqueles demônios pularam em cima daqueles 2 homens e arrancaram as suas vestes e bateram neles. É dessa forma que pessoas sem autoridade são tratadas. Meu irmão, hoje aqui eu quero começar com você esse assunto, eu quero orar. Porque eu creio que será um percurso onde o Senhor Deus vai falar muito ao nosso coração. Em outras palavras, eu estou dizendo aqui, que isso que você está buscando de ser inabalável, talvez não seja o assunto ainda. Isso que você está buscando de ser uma pessoa que consegue permanecer diante de tudo, talvez não seja o primeiro assunto que você deveria estar tratando diante de Deus.
E eu quero orar, porque só Deus para tratar conosco, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Só o Senhor para tratar conosco. Se você entendeu e sentiu o Senhor falar ao seu coração, feche os seus olhos agora. Baixe sua cabeça e faça uma oração de conserto com o Senhor. Talvez você vai agora dizer para Deus que você vai procurar as pessoas que te feriram e você vai, aliás, que você feriu, e você vai pedir perdão a essas pessoas. Pastor, mas eu vou sofrer talvez muitas coisas. Não importa, meu irmão, você está buscando servir a Deus. Talvez você precise procurar os seus pais, e que nem eu fiz, você precisa dizer: olha, pai, mãe, eu menti muitas vezes. Eu fiz errado, eu roubei de você, eu fiz assim, dessa forma. Nós estamos buscando conserto. Conserte sua vida. O Senhor Deus quer fazer uma obra nesse tempo, mas não há autoridade em grande parte dos cristãos. Por quê? Porque há muito pecado que não é considerado pecado até. Há muitas situações que se faz e que não se olha para trás. Senhor, tenha misericórdia de nós. Levante as suas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Pai, nós queremos tanto, Senhor, viver bem. Nós queremos tanto, Senhor, ter uma vida plena diante de Ti. Mas nós sabemos que não é do nosso jeito. Nós sabemos que nós não sabemos é de nada. Somente mediante a Tua palavra podemos alcançar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós falamos tanto, Senhor. Nós nos justificamos tanto diante da adversidade. Nós temos tantas dificuldades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a saná-las. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do nosso coração, da nossa mente. Transforma a nossa mente, Senhor. Ainda que com dano, mas nos ajuda a consertar, Senhor. Que haja conserto no nosso coração, Pai, ajuda-nos. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha descortinar os nossos corações. Que seja revelado a nós a realidade espiritual nossa para nós mesmos. Que o Senhor abra a nossa visão para vermos, Senhor, o espiritual. Se estamos vestidos com vestes brancas, ou estamos com ela maculada, Senhor, tenha misericórdia. Nos ajuda, Senhor. De mãos erguidas como estamos, que o Senhor perdoe os teus pecados. Seja perdoado os teus pecados. Que o Senhor te dê a força do poder dele para você ir adiante e consertar com as pessoas. Que você conserte com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Que você conserte com seus amigos, aquele amigo que você não tem mais amizade dele, acabou a amizade. Que o Senhor te ajude a você consertar com seus amigos. Deus, ajuda-nos, Pai. Pai, eu te peço o teu poder abrindo os olhos de cada um. Abre os olhos desse pai sobre os seus filhos. Abre os olhos desses filhos sobre os seus pais. Senhor, ajuda-nos. Você pode cantar? Pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Olha só, eu acredito que você deve estar perguntando: pastor, o que se deu daquele casal que o senhor falou?
Infelizmente, eu não sei se eles consertaram, eles não vieram mais. Eles pararam de vir aqui. Depois eu soube que eles estavam em outros lugares, mas não estavam mais na igreja. Que o Senhor Deus abençoe você e você não seja assim. Você não será assim. Não acontecerá assim com você. Diga amém, meu irmão. Amém, Senhor. Você vai ter êxito. Você vai vencer. Você vai consertar tudo. E Deus vai com você. Irmãos, os céus se movem diante de arrependimento, diante de conserto. Eu acredito que o meu pai não teria visto, eu não teria vivido tantas experiências com meu pai, da graça, do poder de Deus. Meu pai ainda não se converteu, ele está indo à igreja com a esposa, ela é crente, glória a Deus. Aleluia, Pai. Outro dia a pessoa que dirigia essa igreja mandou uma foto para mim, né? Ele sentado lá no culto. Eu sei que ele vai ter uma experiência com Cristo, mas eu creio plenamente, meu pai talvez nunca pisaria uma igreja, porque ele ia me ver daquele jeito sempre. Vá lá no seu pai, olha só, irmãos, vá lá no seu pai e converse com ele, Deus vai com você. Pastor, meus pais já morreram. Reconheça diante de Deus, Senhor, quando meus pais eram vivos eu errei com eles, e eu não quero mais isso na minha vida. Deus vai com você. E aí, meu irmão, aquela oração que você estava fazendo, Senhor, eu oro tanto e não vejo o resultado. Obedeça, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. Deus será com você. Aleluia, Pai. Levante as suas mãos mais uma vez.